O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, cassou ontem uma decisão do juiz federal Sérgio Moro. José Maria Trindade, que decisão é essa, Trindade? Bom dia para você aí na capital federal. E uma decisão monocrática, viu, dele mesmo. Muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, conversa muito boa, eu gostei. Por mim, eu ficava aqui escutando horas essa conversa aí. Falando de futebol, olha, né? Olha, Edgar, enquanto todo mundo estava ali ligado no futebol, o ministro Dias Toffoli, em uma decisão monocrática, e preste atenção, sem o pedido da defesa de José Dirceu, de ofício, ele cassou uma decisão do juiz Sérgio Moro de mandar colocar uma tornozeleira eletrônica em José Dirceu, que saiu da cadeia diante de uma decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Olha, não é comum esse tipo de decisão, principalmente sem um pedido da defesa. E aí já houve reação por parte dos integrantes da Lava Jato. O procurador Deltan Dallagnol sugeriu que José Dirceu estaria agindo como se fosse um empregado de José Dirceu. Veja bem, o ministro Dias Toffoli foi subordinado a José Dirceu, que o levou para o governo Lula e o indicou e o apadrinhou, e é um dos responsáveis por Dias Toffoli chegar ao Supremo Tribunal Federal. Muita gente critica o Toffoli porque ele não tinha qualificações, não tinha doutorado nem mestrado, como é a média do Supremo Tribunal Federal, mas enfim, ele foi indicado, aprovado pelo Senado Federal, não foi inclusive o mais rejeitado, e aí tomou essa decisão. Eu cá comigo tenho uma opinião de que isso prejudica o José Dirceu, porque quando o preso, quando o acusado está com tornozeleira eletrônica e medidas cautelares, aquelas em que ele não pode conversar com investigados e tal, isso conta tempo de prisão. Então agora José Dirceu está livre e, em contrapartida, não haverá contagem de tempo como se ele estivesse preso. Com a tornozeleira eletrônica, sim. E em algum momento aí, José Dirceu, se não morrer antes, é claro, né, terá que prestar contas com a justiça. Ele está condenado a 30 anos e 9 meses de prisão. Essa decisão de Dias Toffoli surpreendeu até a defesa de José Dirceu. E soou muito estranho por aqui, viu? Ô Trindade, esse comentário teu é acerca aí da tornozeleira e que isso não contaria o tempo de prisão, né? Do cumprimento da pena. É muito interessante porque a gente tem essa ideia de que a justiça é essa coisa assim, inatingível, né? Intangível, é uma entidade superior que para, não, mas a decisão ali, a decisão é do homem, é a canetada do homem que vai decidir, e no caso é esse aí que você falou, o Dias Toffoli, que já trabalhou, foi subordinado ao ex-ministro José Dirceu. Mas vamos lá enumerar aqui algumas coisas, né? Alguns atos aí da segunda turma, principalmente, e não é à toa, né, que o Supremo vem chamando a atenção. Só na semana passada, olha, a segunda turma mandou soltar o ex-ministro José Dirceu, trancou um processo contra o deputado Fernando Capês, anulou uma busca e apreensão no apartamento da senadora Gleisi Hoffmann. Os presidenciáveis, aí fica a pergunta para você, Trindade. E o próximo presidente da República precisam discutir aí os superpoderes do STF e de cada ministro individualmente? Pois é, olha, eu aprendi que a justiça é meio sorteio mesmo. Desde a primeira instância, quem cai no julgamento numa vara não terá a mesma sorte de outra vara, porque Sim. Os juízes pensam diferente. Os advogados sabem muito bem disso e usam essa estratégia na hora de apresentar o pedido, né? É assim mesmo, mas o Supremo Tribunal Federal está demonstrando muito claramente a diferença entre cair na primeira turma, que é considerada como câmara de gás, ou seja, condena todo mundo, e quem cai na segunda, que solta todo mundo, né? Ali foi formada a maioria de 3 ministros, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Marco Aurélio, que realmente os chamados garantistas, que é o nome usado para soltar mais gente do que a primeira turma. Edgar, o Supremo foi imaginado na Constituição para ser o controlador da Constituição, né, que faz o controle constitucional do país, e o poder moderador. É o poder que alguém vai ter que dar a última palavra. E aqui no Brasil é o Supremo. No caso de uma monarquia severa, seria o rei, é o poder moderador. Então é o Supremo. Só que o que está acontecendo é que são 11 Supremos Tribunais Federais, porque cada ministro dá uma decisão da sua cabeça, e isso não é bom e contraria a própria criação do Supremo Tribunal Federal. Então a segunda turma, ela está assim neste momento.
Mas a presidente Carmen Lúcia, em setembro, vai passar a presidência para Dias Toffoli. E aí ela vai para a segunda turma. E a tendência é desmontar esta maioria de garantistas na segunda turma. Sabe aquela coisa ali de uma garota quando casa e fala, olha, quem namorou, namorou, quem não namorou, não namora mais. A ideia é essa, vai acabar. Ô Zé, se 11 ministros incomodam muita gente, 21 podem incomodar muito mais. E olha que tem gente incluindo em promessa de campanha, Caio, é isso? Ai, meu Deus do céu, Jair Messias Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República pelo PSL. Ô Zé Maria, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo Caio. Ouvindo a gente. Falou ontem, Edgar, como você disse, em Fortaleza, numa entrevista pra televisão, de que um dos planos dele é aumentar de 11, atualmente são 11 ministros, um presidente e 2 turmas com 5 ministros, que é aumentar de 11 para 20 ministros. O próximo presidente, que assumir agora o Palácio do Planalto, até 2022 vai ter que indicar outros 2 presidentes, outros 2 ministros para o Supremo, porque o Marco Aurélio Mello e o Celso de Mello vão até lá ter completado 75 anos, e aí compulsoriamente, querendo ou não, o ministro tem que se aposentar. Por conta disso, ele falou assim, olha, é muito pouco, tá ok? Ele falou, é muito pouco, eu quero indicar não só 2, mas 10. Porque o Supremo Tribunal Federal, olha essa, Zé Maria, tem tomado muitas decisões que nos envergonham os brasileiros. Então eu quero aumentar de 11 para 20, e aí com isso eu vou colocar mais gente decente, eu quero colocar pessoas isentas. Mas eu me pergunto, como é que vão ser pessoas completamente isentas se elas vão ser indicadas por um presidente, no caso, na visão dele, por ele mesmo, e todos os outros ministros que já estão lá também foram indicados por presidentes, também pelo Collor, tem pelo FHC, pelo Lula, pela Dilma e daí por diante. Que conta que é essa do Bolsonaro? Mas ele falou isso. E aí ele caiu num discurso que, me desculpem os eleitores dele, mas é muito populista pro meu gosto. Ele assim, eu vou colocar 10 ministros, tudo com o perfil do Sérgio Moro, viu? Só pessoas que agem igual e pensam igual o juiz Sérgio Moro. Ah, Bolsonaro, me ajuda aí, cara, quer enganar quem? Mas o negócio é o seguinte, eu tenho um pouco essa defesa e tem gente que fala, mas você tá ficando louco, isso é impossível e tal. O Supremo Tribunal Federal, de acordo aí com o que você estava falando, Zé Maria, ele assumiu uma espécie de papel de terceira Câmara Legislativa no Brasil, certo? Ao invés de só julgar a constitucionalidade ou não de leis e tal, ele agora está governando o país, essa que é a grande verdade. Nos últimos meses, a gente está na mão do Supremo Tribunal Federal. Teria que haver uma mudança na estrutura, e aí não sou eu mais, Caio Rocha, que estou falando. A gente conversou aqui pela Jovem Pan com o pró-reitor de pesquisas da Universidade Federal de Pernambuco, que é também doutor em ciência política, Hernani Carvalho, que deu umas palavras com algumas sugestões na visão dele, com base nos estudos dele, do que deveria ser feito com o Supremo Tribunal Federal, trazendo para discussão o papel agora tomado pelo STF. É preciso revisar um pouco das atribuições e poderes de um tribunal, ou seja, será mesmo necessário que a gente tenha que ter um tribunal tão poderoso, né, tão cheio de atribuições e competências, tão protegido pela legislação, que a ponto de que ele seja uma espécie de terceira Câmara especializada e possa dar a última palavra na República em quase todos os assuntos? O que seria com isso o que ele está querendo dizer? O Supremo Tribunal Federal deveria só julgar se é constitucional ou não lei, ou então ficar concedendo e tirando habeas corpus dos presos? Será que compete a ele? Hoje, o modelo você é indicado, você vai quase que para o fim da sua vida ficar lá como um magistrado. Será que isso é normal? Uma das outras propostas do professor Hernani Carvalho é o seguinte: é no máximo 9 anos. O cara é indicado e fica lá por 9 anos para dar uma oxigenada entre os ministros. E ele disse sim que outras mudanças na estrutura dependeriam do Congresso também para serem aprovadas. Vai desde da composição, né? Você alterar a forma de composição dos ministros da Suprema Corte. Vai desde você tirar, por exemplo, a jurisdição penal do Supremo Tribunal Federal e colocar em outro tribunal. Ou você limitar o acesso de recursos à Suprema Corte, deixar ele mais na sua função primordial, que é o controle de constitucionalidade. Desconstitucionalizar a parte das atribuições dos tribunais e dos juízes, que está tudo no Brasil, é tudo constitucionalizado. Então existe uma série de questões que podem ser encaminhadas para debate no Congresso Nacional.
Ou seja, não basta só ficar apontando, o STF prevarica, os ministros estão prevaricando. Tem que apontar soluções ou possíveis saídas, como a gente acabou de ouvir do professor Hernani Carvalho, doutor em ciência política, e também uma das sugestões pelo Reale... o Arcon, é o Miguel Reale Júnior. Miguel Reale, outro jurista que também a gente conversou. Edgar, Zé Maria. Fala, Zé, pra gente fechar. Olha, é muita coisa para falar, mas eu vou resumir. Todos esses debates existem, né? Um mandato para os ministros do Supremo Tribunal Federal, mudar a indicação em vez do presidente, mas pelos próprios tribunais, mas tudo isso esbarra em problemas, né? Porque formaria uma política nos tribunais para a indicação ao Supremo, se houver essa mudança. Hoje o presidente indica, mas o Senado aprova. Outra coisa, essa história aí de que alguém vai ter que dar a última palavra, o poder moderador. E, por outro lado, também, com o fim do foro privilegiado, já existe uma certa transferência para outros tribunais, essa história de julgar as excelências que cometem crimes. Então, não há ninguém perfeito, são humanos, como diz o Ed aí, e a verdade é que as falhas aparecem quando o humano aparece.